Oi, gente, bom dia. Botei a mesma roupa de ontem que eu fiz a live, gente, não reparem. Pra aqui pra compartilhar a história com vocês, uma palavra com vocês. E depois da palavra de ontem, eu lembrei da história da live de ontem, né? De Josafá e Acabe. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Eles eram muito diferentes como pessoa, na maneira de se portar, de pensar, na conduta, em como levava o seu reinado. Eles eram pessoas opostas, eles não tinham a mesma fé, mas eles tinham uma coisa em comum, que era atacar o rei da Síria e tomar de volta Ramote de Gileade. Então eles tinham essa coisa em comum. Então Josafá, que era uma pessoa boa, era uma pessoa temente a Deus, que procurava, não era perfeita, mas procurava fazer o que é certo, decidiu propor uma aliança a Acabe. E ele não pensou nas consequências dessa aliança por eles serem tão diferentes. Ele queria resolver o problema, ele queria atacar a Síria e tomar Ramote de Gileade de volta. Então, as diferenças deles sumiram. E quantas vezes nós fazemos alianças erradas? Alianças podem ser não só em casamento, tá, gente? Qualquer tipo de relacionamento com pessoas que são totalmente diferentes da gente, sem a gente pensar no futuro. E com isso a gente acaba levando pesos, carregando pesos que não são nossos, por causa dessas alianças. Vivendo vidas que não são nossas, por causa dessa aliança. E Josafá propôs essa aliança a Acabe, e ele, claro, prontamente aceitou. Ele não era muito bem visto, principalmente pelo rei da Síria, que queria acabar com ele. Mas Josafá, ele estava fazendo aquilo, mas ele não estava inteiro. Então ele falou, vamos perguntar aos profetas? Tudo bem, era de costume, então eles perguntaram aos profetas, e os profetas que eles perguntaram eram todos puxa-saco de Acabe, todos falaram que, não, vai dar tudo certo. E Josafá falou assim, tudo bem, mas não tem mais nenhum sobrando aí, Acabe, pra gente falar? Aí Acabe falou, tem um, mas ele não gosta muito de mim não, eu ia falar coisa ruim. Deixa eu ouvi-lo, tá bom. E ele foi contra essa aliança, contra esse ataque. Mas Josafá sabia, mas ele se fez de surdo. E quantas vezes nós sabemos que não devemos estar naquele lugar, fazer aquilo, fazer uma aliança com aquela pessoa, estar naquele ambiente, se juntar a determinadas pessoas e situações. Nós sabemos, nós ouvimos, mas a gente faz mesmo assim. A gente pensa no aqui e agora, pensa no objetivo presente, pensa na situação e a gente vai. E Josafá ignorou o profeta e fez aliança com Acabe. E eles estavam planejando como atacar o rei da Síria. E Acabe falou para Josafá ir com as suas vestes reais, que ele iria disfarçado. Ir com vestes reais numa guerra era super perigoso, porque era um alvo fácil. Só que Josafá, ele no fundo, ele estava ali, ele queria só destruir o rei da Síria e tomar de volta Gileade, Ramote de Gileade. Ele estava inteiro, mesmo estando todo errado, ele estava inteiro. Então ele aceitou, ele foi com aquela sua verdade, ele queria só fazer aquilo. Mas Acabe não estava inteiro. E ele foi disfarçado com a sua mentira, seu egoísmo, com o que ele tinha dentro dele. Mas eles estavam juntos. Então eles iriam sofrer juntos. Quando a gente se conecta com pessoas que não têm o mesmo pensamento que a gente, o mesmo coração que a gente, não estou falando só de marido e mulher, tudo degringola porque a gente começa a viver opressões que não são nossas. Histórias que não são nossas. Eu não estou falando também de um casamento equilibrado, de um relacionamento onde o casal são uma só carne, eles vivem juntos, problema de um, problema de todos. Isso é maravilhoso.
Quando um casal tem a mesma missão, o mesmo coração, e estão em acordo, isso é maravilhoso. Eu não tô falando disso. Eu tô falando quando está desequilibrado. Quando as pessoas são diferentes, corações diferentes, visões diferentes e querem ir, na verdade, para caminhos diferentes, mas que aparentemente parecem os mesmos caminhos, mas não são os mesmos caminhos. Josafá está vivendo aquilo, não com a sua parceira, com a sua esposa, mas com uma outra pessoa. Então pode ser um amigo, um filho, sócio, tia, mãe, pai. E ele foi, e os dois foram. E viveram aquela situação, e em um determinado momento os soldados sírios viram um homem com 10 reais e foram matar. Foram matar. Eles estavam pensando que era Acabe. E eles iam destruir. Josafá ia viver uma história que não era para ele. Josafá ia morrer e a morte não era para ele, era para Acabe. Mas ele ia viver aquilo porque ele estava naquela situação, porque ele fez uma aliança errada. Porque ele se misturou. E, gente, eu não tô falando de gente da igreja ou fora da igreja também não, pelo amor de Deus. Eu tô falando de pessoas com condutas diferentes, com pensamentos, coração diferentes, com visões diferentes. E quando o soldado ia matá-lo, ele clamou ao Senhor e o Senhor o livrou da morte. Josafá teve um final feliz. Essa palavra é Deus falando para você que você pode ter um final feliz. Mas se você não sair da situação, se você não deixar de lado os pesos que não são seus, você vai continuar nessa situação. E o fim vai ser a morte. E não adianta orar, não adianta só orar. Você precisa trabalhar dentro de você. Você precisa entender que alianças tóxicas, alianças erradas, trazem danos para as nossas vidas. Josafá ia viver uma história que não era para ele, que não era dele. E nós vivemos histórias que não são pra gente quando nos juntamos com pessoas que não era para nós nos juntarmos. Vamos pensar além. Minha oração essa quarta-feira é que os seus olhos sejam abertos, que seus ouvidos sejam abertos, para que você possa olhar, reavaliar as suas alianças. Ninguém tá falando aqui de separar, nada disso, gente. Pelo amor de Deus, só porque eu sou separada não quer dizer que todo mundo se separe. Pelo contrário, adoro casamento, adoro fazer casamento. Não é isso. Tô falando de algo mais profundo. Abre os olhos. Que essa história de Josafá e Acabe sirva de efeito para a vida de vocês. Um beijo. Surge efeito, né, na vida de vocês. Eu não apago não, é isso aí. Beijo.